Olá, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao estudo dos sólidos geométricos. Hoje vamos falar sobre o cilindro. Conforme nós falamos lá no vídeo de introdução ao estudo dos sólidos geométricos, o cilindro é um sólido que apresenta duas bases e essas bases são discos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cilindro de revolução ou cilindro circular reto, que é esse cilindro que você vê aí na tela. Nós vamos agora conhecer os elementos de um cilindro circular reto ou cilindro de revolução. Por que esse cilindro é chamado de revolução? Porque ele corresponde à rotação de um retângulo em torno de um eixo. Se você considera esse retângulo sombreado e faz esse retângulo girar em torno desse eixo, ao girar ele gera o cilindro. E o termo circular reto, circular é um pleonasmo, todo cilindro é circular. Mas para que ele seja reto, o seu eixo deverá formar um ângulo reto com as bases. Vamos conhecer os elementos de um cilindro circular reto. A sua altura é o segmento O'O'. A sua geratriz seria o segmento AD, AD ou BC. É a sua geratriz. No caso do cilindro reto, essa geratriz é a própria altura do cilindro. O raio da base, OA ou OB, ou raio do cilindro também, seria R, e a seção meridiana seria esse retângulo ABCD. Seção meridiana, o termo seção é porque é um corte, meridiano é porque no meio. Imagine que isso aqui fosse um pedaço de mussarela, você vai pegar uma faca e fazer um corte no meio desse seu pedaço de mussarela. Você tira essa parte da frente e ao olhar de onde você está para cá, você vai ver um retângulo. Esse retângulo é chamado de seção meridiana, que pode também ser um quadrado. Mas se for um quadrado, você vai ter que a sua geratriz ou altura será igual a 2R, ao diâmetro da base. Nesse caso, o cilindro é chamado de cilindro equilátero. Nós vamos agora calcular as áreas num cilindro circular reto. Bom, a área da base seria a área desse disco aí. E a área lateral, seria você calcular lateralmente aqui essa área. Nós vamos planificar esse cilindro para que você entenda direitinho de onde vem essa fórmula. Então, quando você pega esse cilindro e você planifica ele, você desmancha esse cilindro aqui e coloca sobre uma superfície plana, você terá aqui as duas bases, os dois discos, e a área lateral será a área desse retângulo aqui. Lembrando que esse segmento que vai daqui até lá, que seria o comprimento desse retângulo, nada mais é do que o comprimento da circunferência. Portanto, vale 2πr. Você terá então a área lateral de um cilindro correspondendo à área de um retângulo de dimensões 2πr e aqui a geratriz ou a altura. Então a área lateral, que é a área desse retângulo, base vezes altura, 2πr vezes g ou 2πr vezes h. A área total, 2 vezes a área da base, são duas bases, mais a área lateral. E o volume do cilindro? Da mesma forma que mostramos lá no prisma, o volume do cilindro é dado pela área da base vezes a altura. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se ainda não está inscrito, avalie o nosso trabalho e se gostar, faça sua inscrição. No próximo vídeo nós vamos resolver alguns exercícios sobre cilindro. Então, te vejo no próximo vídeo. Até lá e um grande abraço.